Vamos voltar a apresentar. Beleza. Se vocês tiverem questões, é só ir fazendo, né? Vamos continuar aqui, então, no começo, no final da aula passada, do momento antes do café aí, a gente estava falando do PED, e que o PED é uma mudança importante, né, na forma de ver aí a economia e a inflação em particular, né? No fundo, o PED mostra uma decisão de você dar mais atenção à retomada do crescimento, e por outro lado, há uma alteração aí um pouco nas políticas de combate à inflação, né? E como eu tinha dito, né, as políticas de combate à inflação passam a ser políticas de combate a custos que levam a problemas inflacionários, né? Um deles é o salário, a gente já chamou atenção, né? Em relação aos salários, tem aí uma certa discussãozinha sobre o comportamento dos salários durante o Bilag, né? Principalmente a partir de 68, né? Você tem uma mudança na política salarial do PAEG, né? Aquela circular 10, e a mudança que se coloca aqui é que aquele componente subestimado de inflação que está no PAEG, né, que se sempre errava, ele passa a ser... na verdade, tem um outro componente que é a inflação que você esqueceu, vamos dizer assim, né? Então, você tem... na regra salarial, passa a ter um componente também onde você repõe as inflações que não foram... a inflação que não foi computada, né? Então, aqui, você tem duas coisas importantes, né, em relação aos salários. Primeiro, que a regra agora ela inverte, né? Então você está com uma queda da inflação. Então, aquele problema que você tinha com a inflação acelerando, né, nas médias, etc., ele diminui, ou ele desaparece, na verdade. E com esse novo elemento, né, de um componente que repõe a inflação que não foi computada, né, diminui bastante o arroxo, né, legal, vamos dizer assim, em termos legais, em termos de política, de fato. Então, muita gente diz que a partir então, de 68, as regras, você tem aí alguns problemas, porque ainda é anual, a inflação não é pequena, então você tem uma queda do salário real durante o ano, né? E aí tem problema se a média, você tem que compor pelo pico, uma discussão antiga e tal, mas, de fato, há uma diminuição do arroxo salarial que existia antes. Por outro lado, a economia também está crescendo, né? Está bombando aqui, certo? O desemprego, não tem taxa de desemprego por período, eu, pelo menos, desconheço cálculo sobre isso, mas a gente pode imaginar que com 13% de crescimento em 73, a taxa de desemprego deve ser, vamos dizer assim, próxima da taxa natural de desemprego. Então, os mercados estão apertados, né? Então, há um componente aí complicado de pressão aí no mercado de trabalho, e tudo isso faz com que o arroz salarial tenha caído, né? Para muita gente, né, isso, principalmente essa pressão de demanda, né, certo? Quer dizer, você imaginaria que os salários poderiam até subir, né? E que é justamente a regra que também não deixa subir. Se ela talvez diminuir o tamanho do arroxo, ela também não tem, como os sindicatos não funcionam direito, etc., e você tem essa regra, os salários também não sobem muito, né? Então, aí vai depender muito de qual é o indicador de inflação que você usa, qual é a série de salários que você pega, para concluir, vamos dizer assim, que tem uma pequena queda ou um pequeno aumento do salário real, certo? Então, é sempre muito difícil você responder as questões sobre salário na PEC, né? Normalmente, eu tenho para mim que os salários estão relativamente constantes. Qualquer coisa que tiver é pequeno, né?
Então, é relativamente comum você ver que você tem uma pequena melhora no salário real na literatura, né? Mas nada muito expressivo, até porque o governo está contendo esses salários, está segurando um pouco, está evitando isso, né? É, então, em relação a salários, isso. Em relação a juros, né? Então, aqui a parte, sei lá, né? Não sei se eu chamo isso de heterodoxo, certo? Mas é parte heterodoxo, certo? Quer dizer, né, o Brasil tinha, a partir, principalmente, da RTN, do cadeira de poupança, criado uma situação que é interessante para o desenvolvimento do sistema financeiro, mas bota um patamar de juros que não é tão baixo assim na economia brasileira. Né? Você, com a cadeia de poupança, você está pagando 0,5% ao mês, certo? Que te dá um juro nominal, um juro real aí, né? Porque é 0,5% mais correção monetária, né? Te dá um juro real aí de mais de 6%. Né? Tudo bem que você possa ter alguma diferença aí, você tem algum problema aí, mas, né, é um patamar de juros que não é baixo. Né? Até muitas vezes, mas por que o pessoal captou tanto dinheiro lá fora? Porque lá fora era mais baixo do que isso. Né? Então, tem uma certa obsessão aí do Delfim, né? Não só vendo juros como custo, vamos dizer assim, portanto, diminuição de inflação, mas tentando diminuir a taxa de juros, inclusive do ponto de vista de você acelerar o crescimento econômico. Né? Então ele vai ter aí uma longa caminhada, está tentando controlar esses juros. E quando eu digo controlar, eu posso usar a palavra no sentido específico do termo. Né? Não, como é que ele, no primeiro momento, ele simplesmente estava tentando diminuir principalmente o spread, né? E para isso ele justifica a reversão daquela segmentação que a gente viu no sistema anterior, né? Quando o governo fez a reforma financeira, ele previa uma segmentação do sistema financeiro, e aqui você volta atrás com uma certa conglomeração, não é uma conglomeração completa, mas você volta atrás um pouco, né? Permite conglomerar setores, permite operar numa mesma plataforma física, né? Numa mesma agência, permite uma série de elementos que vão em contrário à segmentação. E a justificativa do Delfim aqui tudo isso para tentar ganhar um pouco de escala, ganhar um pouco de custos de sinergia, como a gente diria hoje, acho que ele não chegou a usar essa palavra, e tentar diminuir os custos operacionais que são relativamente altos nesse processo de segmentação. Por outro lado, certo? Do ponto de vista de política econômica, ele não vai chutar o pau da barraca, tá certo? Mas ele vai. A política monetária é mais expansionista. A gente já tinha dito que durante o PAEG ela não foi claramente contracionista, você toma cuidado com a liquidez do mercado, etc. Né? Aqui, tá certo? Muito pelo contrário, ainda mais forte, tá certo? A política monetária ela não é um desajuste completo, certo? Mas ela é bem mais expansionista, certo? Né? Então, os indicadores monetários, certo? Eles crescem. Aqui a gente tem que tomar cuidado com esses indicadores monetários crescendo. Você tem desde os indicadores monetários mesmo, né? Base, MU e tal, né? Esses também são um pouco mais expansionistas. Agora, os M2, M3, M4, né? O que a gente chama de indicadores talvez mais financeiros, tá certo? Mas o aprofundamento financeiro do país é muito grande durante o milagre. Né? Ou seja, o M2, o M3, o M4, ele cresce muito. Né? Então, se você lembrar que o M1 basicamente a moeda, tá certo? A própria moeda mais os depósitos, etc., aquela reguinha lá, precisava lembrar de marca. Né? O M2, M3, M4, que vai somar? Vai somar a cadeia de poupança, vai somar títulos privados, vai somar títulos públicos. Né? Então, é justamente o que o pai quis fazer é fazer esses troços crescerem, né? Crescer o mercado de títulos públicos, crescer o mercado de títulos privados, criou aquela poupança, criou aqueles negócios todos. Né? Então, se esperava essa expansão desses indicadores
não só de base monetária, mas os outros indicadores. E eles todos crescem bem, certo, nesse período. Então, é um período onde eu tenho um aprofundamento financeiro bastante forte. Então, uma boa parte do milagre é crédito, né? Crédito ao consumidor, crédito à compra de imóveis, crédito ao governo, crédito internacional, né? Então, a palavra crédito faz muito parte desse momento, certo? Quer dizer, tanto é quando você fala do crescimento, vamos dizer assim, do mercado consumidor de bens de consumo, né? A gente está falando lá da geladeira, né? A gente está falando da geladeira, a gente está falando do mapping, né, que vendeu a geladeira, das propagandas que falam da geladeira na televisão, da televisão, e a gente está falando também das financeiras que estão fazendo o financiamento, do carnezinho, que é uma empresa, às vezes associada, às vezes não associadas ao Mapping na época, né, que é a grande loja, a Mesbla, né, que seriam as Casas Luizas da época, certo? Ou as Casas Bahia da época. Então, o crescimento, certo, não só do setor de bens de consumo, como do setor, vamos dizer assim, de venda, né, o comércio, né, a parte comercial, propaganda, essas coisas, como do crescimento da área financeira ligada a esse período, a esse pedaço. Então, eu tenho uma política monetária ligada a papel moeda, MION, etc., expansionista, e eu tenho uma expansão ainda maior desses outros indicadores monetários nesse período, né? E isso, de alguma maneira, né, tem um efeito de tentar segurar um pouco o aumento das taxas de juros aqui. Fora você aumentar os agregados, certo? Quer dizer, fazer a tentativa de reversão da segmentação, etc., você passa a ter políticas monetárias muito mais você mexe muito mais dentro das coisas. O Delfim vai enfiar um mãozão aí dentro da política monetária, e quando a gente diz que não é possível ter política monetária viesada, o Delfim é exatamente o contrário, né? Então, por exemplo, certo? Quer dizer, você vai ter o Delfim vai fazer compulsórios seletivos, né? Então, política de depósito compulsório, qual que é? Olha, 15% de compulsório sobre depósito à vista, 20%, 30%, sei lá, né? E aí o que ele vai olhar, ele vai fazer o seguinte, falar, olha, eu posso te fazer um compulsório menor se você fizer tal coisa, né? Então ele vai começar a negociar com o sistema bancário, né? Negociar no início com todo o sistema bancário, depois com segmentos do sistema bancário, e eu não sei até onde vai essa negociação, não, enfim, né? Também está gravando aqui, preciso tomar cuidado com o que falo, né? Então você tem uma barganha aí, do tipo, olha, se você fizer empréstimos de tal ordem para tal setor, com tais taxas de juros, eu diminuo o teu compulsório, né? Você vira para o dono do banco e fala, olha, faz operações ativas desta forma que eu tenho um compulsório menor. Ou então, uma parte do teu compulsório eu remunero, né? Tem uma remuneração do compulsório, ele fica paradinho lá sem receber nada, ele fica paradinho lá, mas ele ganha uma graninha, né? Paga um jurinho ali, né? Então, começa a ter muita seletividade, né? Em parte, essa seletividade vem no sentido também de reduzir juros. Em parte, essa seletividade vem no sentido de existir linhas de crédito para determinadas atividades, né? E a grande crítica ao Delfim é que, na verdade, tinha, né, uma seletividade que podia ir até em situações muito mais finas, vamos dizer assim, quase que no dia a dia da operação do banco, né? Então, isso de um lado. E do outro lado, certo? Quer dizer, em relação ainda às taxas de juros, certo? O governo ele passa a entrar na definição das taxas de juros, né? Então, certas linhas de crédito, você tabela, né? Você tem uma tabela de juros, né? Você tem vários juros nominais que são tabelados, empréstimos oficiais dos bancos, de linhas de crédito feitas pelo governo, onde os bancos vão ser operadores dessas linhas de repasse, mas vai ter linhas de crédito onde
é uma carteira do banco, certo? Quer dizer, então o banco captou e quer emprestar em crédito imobiliário. Se ele quer emprestar em crédito imobiliário, ele tem um limite das taxas de juros dado pelo governo, né? Então você tem aqui uma certa heterodoxia, vamos dizer assim, na condição da política monetária, com essa seletividade no compulsório, né, com essa seletividade no compulsório e nos empréstimos de liquidez, na verdade, uma seletividade nos instrumentos, né, que essa ideia de que se você fizer tais operações, se você, Banco X, fizer tais operações, seu compulsório passa a ser Z. Né, se você fizer outras, passa a ser Y. Então, você regula o compulsório de acordo com as operações ativas, certo? Quer dizer, com as taxas de juros e com o segmento das operações ativas. Né? Isso pode ser, olha, se você fizer 20% de operações imobiliárias, eu te desconto 20% do compulsório. Ou pode ser 20% do compulsório vai ser remunerado. Então, você tem várias possibilidades. Então, essa é uma política monetária normalmente não horizontal, né? Não é igual para todos. Né? E, por outro lado, essa ideia de controlar taxas de juros, de impor taxas de juros. Então, você tem as linhas oficiais de crédito que têm taxas de juros dados, né? E você tem segmentos de crédito que também passam a ter taxas de juros controladas. Né? No final do período, certo? Você estava até em alguns segmentos tentando controlar o spread dos bancos. Né? Então, olha, não pode ter mais do que tanto de spread se só tua captação. Então, aí você vai. Né? Mas isso demorou pouca coisa. Certo? Quer dizer, então, essa é uma política, enfim, vamos chamar de interessante do Delfim. Certo? A última questão importante ainda em relação à inflação é essa política de controle de preços. Né? Começa meio devagarzinho, né? O CONEP, depois você tem o CIP, né? Que é o Conselho, acho que Interministerial de Preços, que chama, né? Que vai controlar preços, vai começar a fazer tabela. Né? Então você tem algum, no começo é remédio, alguns preços agrícolas em momentos de entre-safra, alguma coisa aqui, uma coisa ali, e depois isso começa a crescer, certo? Quer dizer, no final do período, 72, 73, 71, né? A Volkswagen, se quer aumentar o preço do Fusquinha, tem que mandar para o governo, certo? Uma tabela de custos, né? E o governo vai olhar até que ponto os custos subirem para permitir o reajuste do preço do Fusquinha. Né? Então, começa com remédios e mais algumas coisinhas, tá certo? E no final você tem um controle de preços bem expandido, vamos dizer assim, a ponto de você ter bens de consumo como os automóveis dentro do teu controle de preços. Né? Ele diz que não vai controlar preço, que ele está controlando só os reajustes, né? Os aumentos, né? Tudo bem. Então, no período final, certo? É que se costuma dizer que a inflação do período 72, 71, 72, 73, até onde você tem uma inflação de fato. Aquela inflação é a inflação de fato, dado que você tem esses controles de preços. Né? Isso significa muitas vezes que, dado o controle de preços, certos bens não são ofertados, né? Porque a empresa dizer aquele preço ele não vai ofertar, e vai ofertar um produto paralelo, certo? Quer dizer, aquele produto paralelo não está no índice de preço. Né? O produto original está no índice de preço, então o que tem que entrar é o produto original, e o preço não subiu. Então aquela inflação pode ser meio fake, certo? Quer dizer, então tem aí uma confusão, aí tem uma discussão sobre esses controles de preço, né? Até onde eles foram excessivos, né? Até onde os preços e até onde os preços que são divulgados são os preços de fato, né? E por fim, a última questão aqui, obviamente, certo? Que você pode até discutir se essa ideia de inflação de custos faz sentido em 67, quando o PED é lançado. Né? Olha, o crescimento econômico era baixo, não era zero, né? Tinha lá uma média de 4% nos últimos 4 anos, também não é tão pequeno assim, certo? Não, mas um crescimento baixo, então não tem demanda, não tem inflação de demanda. Tem alguma discussão, você pode até aceitar. Né? Agora, em 73, se dizer que a inflação é de custos, certo? Eu acho que
Ah, mas não tem inflação. Olha lá, são 15%. Certo? Então, o que muita gente vai dizer é que existe sim uma inflação, não é de 15%, porque isso está maquiado pelo controle de preço, né? E a inflação que tem é mais de 20, 15%, é alguma coisa perto dos 40%, e essa subida da inflação se deve à demanda. Né? E por que você tem a demanda? Porque a economia está crescendo 7% ao ano, 10% ao ano, nesse período todo aí. Né? Então, a questão inflacionária aqui é uma questão complicada durante o período, né? E a política monetária tem, então, um certo afrouxamento dos agregados, né? Como eu disse, tem uma política monetária bem mais flexível, né? Mas também, quer dizer, uma coisa, né? Às vezes você olha, não, porque o Delfim acelerou a política monetária, acelerou, mas também não foi um desbunde, né? Foi tranquilo, certo? Foi normal. Se você pega certos períodos humanos pagamentos, ele tem uma ampliação de reservas, pressiona a política monetária, enfim, né? Então, e ele nem precisou muito expandir fortemente base e M1. Então, tem uma expansão que é, né, mais ou menos alinhada com o crescimento, certo? Talvez no final ter uma expansão um pouco maior, certo? Então você tem aí, né, essa expansão monetária, principalmente em direção a ampliar crédito ao setor privado e em função da pressão das reservas. E volto a insistir, vamos dizer assim, de que você tem um aprofundamento financeiro nesse período, esse crescimento dos haveres não monetários aí, M2, M3, M4, onde muita gente vai para esses haveres não monetários e há um crescimento nesse período, esses haveres não monetários são haveres não monetários como tem nos livros, né? Períodos relativamente mais longos, não tem cláusula de liquidez, não é aquela moeda indexada que a gente vai ver nos anos 80. Né? E, enfim, os instrumentos a gente já chamou atenção aqui. Então, a inflação tem um pouco esse componente, certo? Quer dizer, você tem aí uma inflação que também não cai, não é muito, né? Mas e que quando cai no final, certo? Quer dizer, você tem essa parte de controle de preços, o governo alega também muito que você tem controle de preços nos momentos de que tem problema de safra e tal. Mas, enfim, tem toda essa discussão sobre os índices e esse controle de preço e algumas pessoas questionando essa inflação, principalmente 72, 73. Algumas pessoas estimam a inflação 10 pontos acima, e eu já vi gente estimando a inflação 20 pontos acima. Certo? Quer dizer, enfim. Beleza, em relação à inflação, é isso. Endividamento externo, a gente também já falou logo no início, né? Tem uma onda de endividamento externo então, muito grande, né? E o pessoal chama muito de sobreendividamento externo. Né? Por que sobreendividamento? Porque a dívida cresce, a dívida externa cresce forte, certo? Quer dizer, mais uma parte dessa dívida externa que cresce forte, ela se converte em reservas. Né? Então, a dívida bruta ela vai ser muito maior do que a dívida líquida. Então, o que você efetivamente precisava de endividamento, certo? Que é medido pela dívida líquida, talvez tenha sido bem menor do que efetivamente se endividou. Aquilo que você precisava de endividamento é o que a gente costuma chamar de absorção doméstica, ou a relação entre absorção doméstica e oferta. Basicamente, o balanço de pagamento. Você precisa equilibrar o balanço de pagamento. Né? E foi acima. Né? Então, essa é uma grande crítica, né, que tem um sobreendividamento, um endividamento excessivo, né, porque uma parte do que entrou no Brasil, né, virou reservas. Se bem que é bom ter um pouco mais de reservas também. Certo? Talvez tenha um exagero no crescimento das reservas, mas etc. Por que você tem esse sobreendividamento? Basicamente, né, o governo não planeja tudo, né? A economia ainda é uma economia de mercado, né? Captar dinheiro lá fora era fácil, principalmente com as reformas, né, que foram feitas. O sistema financeiro internacional era propício, estava barato, né?
você tem, então, uma demanda por crédito no Brasil, esse crescimento todo, tem uma demanda por financiamento, e as opções no Brasil não são tão baratas assim, não, certo? Quer dizer, a exceção das linhas BNDES, algumas linhas oficiais que o governo pôs taxa de juros, forçou as taxas de juros, né? Esse endividamento interno, dadas as taxas de juros brasileiras, ela não é tão barato assim. Então, quem pôde captou lá fora, né? Porque as taxas internas eram mais baratas, porque tinha liquidez no mercado, né? E essa captação individual foi, enfim, até maior do que era necessário, dado o crescimento das importações, né? E em parte também porque as exportações cresceram, né? Então, por isso que acabou sobrando um pouco, vamos dizer assim. E os tomadores, então, aqui, importante destacar que nessa fase 2/3, 3/4 dos tomadores são privados, né? Essa é uma coisa importante, além dos IEDs, etc. A dívida externa mesmo, a dívida mobiliária externa, a dívida de empréstimo, né? Que é basicamente empréstimo com o banco, né? Que você toma dinheiro lá fora, é muito privada, né? Por que eu insisto com isso? Porque o período seguinte, o período segundo PND, você tem uma reversão dessa história, e ali é a estatização da dívida externa. Isso é no segundo PND. No Milagre, a dívida externa é, em grande parte, privada, né? Em boa parte dela é privada. Então é isso. Em relação, então, ao fato do Milagre ser ou não privado, certo? Quer dizer, né? Como a gente já disse, os principais setores a crescerem nessa economia são setores onde as empresas principais são empresas privadas, né? Então, o Milagre tem o seu, né, construção civil, empresa de bens de consumo durável, essas empresas todas são empresas, todas elas são empresas privadas, né? Então, essa ideia, né, há um aumento muito forte do investimento privado nesse período, né, maior, inclusive, do que o aumento do investimento público. Agora, a gente pode ver aí alguma coisa de diminuição da participação do setor público na economia, alguma coisa assim. Alguns indicadores, como esse de taxa de investimento público versus privado, indicam alguma coisa. Mas os dois investimentos estão crescendo, né? Só que um está crescendo mais do que o outro. E, do ponto de vista das empresas estatais, uma outra característica importante nesse período é que eu não tenho novos setores estatizados. Então, não é petróleo, não tem, por exemplo, no período depois, eu tenho alguns setores novos na mão das estatais, né? Aqui não, eu não tenho nenhum novo setor estatizado, né? Então não tem um crescimento das empresas estatais para cima de novos setores econômicos. Mas o que também não significa que que tem uma privatização das estatais nesse período. O número de estatais, inclusive, já aumenta nesse período. Mas aumenta não porque tem novos setores, aumenta porque tem os dois movimentos. Ou algumas elas se subdividem, né? Por exemplo, a Petrobras cria a Transpetro, cria uma outra subsidiária, né? E você tem a formação de algumas holdings também, né? Então há um aumento do número de estatais, mais por esse movimento dentro dos setores, vamos dizer assim, de criação de subsidiárias ou de montagens de holdings estatais nos setores, né? Então não tem um número menor de empresas estatais, mas também não tem um número novo de empresas, de setores estatizados, né? Como que essas estatais elas funcionam, né? Elas basicamente ainda usam muito o autofinanciamento, né? Aquele tarifaço que foi dado no PAEG ainda funciona, né? E tem muito autofinanciamento ainda das empresas, né? Reinversão de lucros, essas coisas todas. Mas uma parte das estatais capta no BNDE, né? E uma parte das estatais capta lá fora também, né? Então tem uma participação de algumas estatais captando recursos no exterior. Então elas estão em todas. E tem até umas captações esquisitas de recursos. Tem uns troços meio. Né? Na época tinha umas coisas meio estranhas. Tem uma famosa, uma história famosa, que é a captação de recursos feitos pelo sistema de telefonia, né? Pelo sistema de telecomunicações. Na época,
quando você comprava uma linha telefônica, quando você tinha uma linha telefônica, você adquiria uma linha telefônica, você pagava muito caro pela linha. Né? Tanto é que as pessoas até declaravam telefone na guia no imposto de renda, lá nas propriedades, vamos dizer assim. Né? Ou uma linha telefônica. Porque você pagava caríssimo pela linha telefônica. E por que era caro? Era um tarifaço? Não, nesse caso era um pouquinho diferente. Né? A linha era cara porque, na verdade, você não comprava uma linha telefônica. Quando você adquiria uma linha telefônica, você virava sócio, vamos dizer assim, da empresa. Né? Você, na verdade, adquiria ações dessa empresa. Né? Então, todo mundo que comprou telefone nessa época, que adquiriu linhas de telefone nessa época, elas também adquiriram títulos, né? Ações das empresas. Né? Seja da Telesp, seja da companhia Borda do Campo, seja, enfim, das vagas subsidiárias aí no sistema de telefonia. Então, você comprava ações da Telesp quando você adquiria uma linha. Né? O interessante dessa história é que, quando foi privatizar o setor, aí o pessoal lembrou dessas ações, né, que estavam nas gavetas das pessoas. E muita gente que tinha transferido a linha de uma pessoa para outra, transferiu a linha, né, até recebeu uma grana por ela, mas não mandou as ações junto, não, certo? Ficaram nas gavetas. Certo? Então, aí nos anos 90, tinha um monte de gente no meio da rua, certo? Com aquelas plaquinhas lá, compro ouro, compro não sei o quê, compro ação da Telesp, né? Aí eu olhava e falei, nossa, como esse capitalismo brasileiro é um capitalismo popular, né? Quer dizer, né? Mercado acionário no meio da Praça da Sé, né? Mas era, na verdade, essa ideia de você comprar essas ações que ficaram nas gavetas das pessoas, né? Quando você comprou a linha de telefone. Então, o governo disse que era para dinamizar o mercado de capitais. De fato, há uma série de coisas em relação à dinamização do mercado de capitais. Inclusive, o próprio Delfim tenta dinamizar, de fato, o mercado de capitais, fundos financeiros, diminuição de impostos, muita coisa. Então, no fundo, todo mundo no Brasil que tinha uma linha telefônica, na verdade, era acionista do sistema Telebrás no Brasil. Né? Então, tem umas formas de financiamento meio obscuras aí. Né? Então, você pagava caro pela linha, obviamente que esse dinheiro ia para a Telesp, para, enfim, o sistema Telebrás, né? Em troca de ações, né? Que é uma forma de financiamento, inegavelmente. Né? Não voluntária, talvez, mas enfim. Então, é isso em relação às estatais. Elas existem, elas não diminuíram, elas só não entraram em novos setores, elas fizeram investimentos, uma parte desses investimentos foram financiados com dinheiro próprio, uma parte com dinheiro do BNDES, uma parte com dinheiro captado no exterior. A única senão é que os investimentos delas são um pouco menores do que os investimentos da iniciativa privada. Agora, uma outra coisa importante desses investimentos, certo? Quer dizer, é que a decisão de investimento dessas empresas, elas comandam, vamos dizer assim, muito do crescimento econômico. Né? Então, o investimento privado cresceu, mas esse se fez em base, vamos dizer assim, em concessões de incentivos, etc., e muito deles foram atrás dos investimentos públicos. Né? Então, você constrói lá a Rio Niterói, etc., isso vai, né, puxar os outros. Né? Então, os investimentos públicos são importantes também nesse sentido norteador aí da questão das decisões dos outros investimentos. Né? Isso. Os investimentos privados, por sua vez, vamos dizer assim, eles usam, vamos dizer assim, muito financiamento, uma parte é financiamento externo, investimento estrangeiro direto, etc. Uma parte é o BNDES, o FINAME passa a aparecer aqui, o financiamento, as linhas de financiamento do BNDES vai ter um papel importante nesse momento. Né? O capital externo, vamos dizer assim, ele vai entrar muito via bancos captando e repassando para as empresas, e mesmo o BNDES vai passar o dinheiro para as empresas através de bancos. Então, o sistema bancário, a gente vai ver que os bancos de investimento, aqueles bancos de longo prazo, eles, na verdade, eles funcionam não captando
dinheiro, vamos dizer assim, e no mercado com títulos, etc. Eles fazem essas operações de repasse, né? Repassam dinheiro do BNDES ou repassam dinheiro externo. Essa talvez seja uma função importante desses bancos, né? Mas, assim, a ideia de que eles lançariam letras de longo prazo, títulos de longo prazo para captar recursos, etc., isso não funcionou muito, né? Fazer operação de underwriting não tem muito, né? O underwriting, vocês viram como é que foi feito no sistema Telebrás, né? Você enfiou goela abaixo da galera as ações. Então, esses bancos de investimentos privados de longo prazo, eles trabalharam muito nessa fase, na forma desses repasses, né? Repasse de dinheiro externo, usando a resolução 63, e repasse de Finame do BNDES. Então, vou fazer um Finame no BNDES. Você não vai no BNDES, você vai no Bradesco, certo? E o Bradesco vai captar a linha do Finame, né? Então, o governo, tá certo? Ele, de alguma maneira, mexeu bastante com o financiamento dos investimentos privados, né? E para fechar a questão do governo, nesse milagre, certo? Quer dizer, o Delfim, por mais que ele faça que ele é um privatista, certo? Quer dizer, dá uma olhada no que ele controla, certo? Quer dizer, né? Ele está com o câmbio fixo, né? Minis valorizações. Então, o câmbio está na mão dele, ele define. Os salários via política, os juros ele tabela. Né? Ele controla as tarifas das empresas e ele controla os preços pelo CIP. Né? Ele controla os preços principais dessa economia. E aí ele vem me dizer que o governo tem pouca participação no milagre, certo? Quer dizer, né? O governo controlou o milagre, né? E controlou bem, certo? Não estou reclamando, não, certo? Quer dizer, só acho que ele tem que tomar cuidado com o que ele fala, mas né? Praticamente todos os grandes preços públicos, os grandes preços são totalmente controlados, certo? Quer dizer, e com a política do CIP, certo? Você está com os preços talvez até mais comezinhos, né? Mais normais. Mas você está controlando de maneira forte juros, salários, câmbio, tarifas, né? Toda a parte de auxílio no financiamento dos investimentos, né, os próprios investimentos públicos dirigindo. Né, você tem um comando dessa história toda da política, certo, que é feito pelo CDI, que tentou coordenar com os outros órgãos essas políticas, mas essa coordenação, talvez no plano de metas fosse melhor, certo? O CDI depois vai ser trocado aí no segundo PND, mas eles tentam coordenar todo esse processo, talvez tenha algum problema, mas tem aí uma participação do governo, né? E não vamos esquecer que o governo continua enchendo as burras de dinheiro, certo? A reforma tributária continua sendo implementada. Então a gente vê que todo esse período do milagre ainda é um período de crescimento da receita, né? Então as receitas estão crescendo, então você tem essa história toda e não vai ter muito problema de déficit público também, certo? Quer dizer, porque esses impostos todos estão crescendo, né? É difícil de dizer, falar um pouco sobre o orçamento, né? Porque você tem o orçamento monetário e ali claramente existem o governo paga os juros, né? Paga juros ali, né? Tem operações de juros negativos, né? De recepção dele. Então o governo recebe negativo, né? Ou seja, paga na recepção e paga muitas vezes também na operação ativa. Então você tem aí alguma dificuldade em saber o tamanho do déficit por conta desse orçamento monetário. Mas no orçamento fiscal normal, não vamos esquecer que eu ainda tenho o crescimento das receitas. Então não vai aparecer muito problema de déficit durante o milagre, não, certo? Quer dizer, isso é Então a política monetária, né, é uma política expansionista de aumento de gastos, de investimentos estatais, etc., de aumento da política monetária, de crescimento do financiamento, principalmente, né? Com política monetária e fiscal talvez mais flexíveis em relação ao passado, mas que não são, né? Não tem nenhum déficit público, nenhuma explosão da oferta de moeda, né? Mas você tem o crescimento de muitos instrumentos de financiamento, todos os instrumentos não monetários, e do lado dos gastos, certo? Né? Existe a capacidade de recuperação de fazer investimentos tanto das estatais como da administração direta, porque, na verdade, a receita está aumentando aqui, certo? Então, não tem problema em tese de política fiscal e monetária, você tem espaço para fazer ela, né? Você tem espaço para crescer o financiamento, para crescer os investimentos nesse sentido.
Tudo bem? Então, em relação ao milagre propriamente, certo? Eu acho que, de políticas econômicas, eu acho que é um pouco isso. Eu queria, ainda para terminar o milagre, tocar em duas coisas, certo? Quer dizer, ainda durante o milagre, eu tenho o início da modernização agrícola. E uma outra coisa que é importante do milagre é uma discussão sobre distribuição de renda. Então, eu queria ainda ver esses dois elementos com vocês antes de ou a gente encerrar ou a gente entrar no segundo PND. Então, aqui a primeira coisa é a modernização agrícola. O que é o processo de modernização agrícola? Né? Então, a gente tinha dito, né, que em 64, depois do golpe e tal, você tem, o governo vai dar uma atenção maior às exportações e também ao setor agrícola. Né? E, em relação ao setor agrícola, é isso que a gente chama de modernização. Né? O ponto-chave dessa história, certo, é uma mudança de concepção em relação a várias teses que existiam no Brasil. Né? Aqui tem um cara que é muito importante, enfim, o professor Afonso Pastore, certo? Ele tem uma tese acho que de doutorado, enfim, onde ele mostra, certo, que a agricultura brasileira ela tem um monte de problemas, tá certo? Mas ela não tem um problema. Ela tem problemas porque ela é muito mal incentivada. Ela recebe desincentivos e não incentivos positivos. Então, a agricultura brasileira ela não respondeu, vamos dizer assim, até então, a gente tinha uma produção agrícola pequena, com baixa produtividade, etc. Né? Mas não porque, né, a tese da esquerda, principalmente, era a tese de que são os latifúndios, tem a questão tecnológica, que é importante, mas aí o pastor reconhece, enfim, a questão social, enfim, tem um monte de problemas, principalmente ligados aos latifúndios, etc. O que o pastor diz, não, olha, na verdade a agricultura ela funciona tão bem quanto os outros setores no Brasil. O problema é que ela não recebe estímulo positivo. Se ela fosse bem estimulada, certo? Quer dizer, ela reagiria muito positivamente, né? E a partir disso, certo, é que o Delfim ele vai tocar fogo na agricultura, certo? Tocar fogo no sentido, enfim, ele vai modernizar a agricultura brasileira. E o que é a modernização? É o aumento da produtividade. Né? Então, o grosso do que ele faz, certo, é aumentar a produtividade agrícola, além de, obviamente, também expandir a fronteira. Né? Mas expandir a fronteira também com produtividade. Né? Então, essa é a modernização agrícola. Né? O pessoal chama de a modernização verde, né? Que verde não tem de nada, né? Verde é hoje, né? Mas qualquer um que chama hoje que essa modernização foi verde, né? Provavelmente vai apanhar os ecologistas, certo? Porque essa modernização foi amarela, se você pensar na cor dos tratores, e deve ter sido meio marrom, se você pensar na cor do fertilizante, que eu não tenho a mínima ideia de que cor que é. Mas o que é a modernização? É aumento da produtividade com muita mecanização e quimificação da agricultura. Né? É meter dinheiro, capital na agricultura, modernizá-la, mecanizá-la e quimificar, vamos dizer assim, se a gente pode usar essa palavra, fertilizante, adubo, sementes tratadas, etc. Né? Isso é a modernização. E aí eu pego todo o setor centro-sul do Brasil, né, que se moderniza, né, é um aumento de produtividade, com, então, muita química, muita mecânica, e toda a expansão da fronteira no centro-oeste da mesma maneira. Né? Aquela ideia de que no Brasil plantando tudo dá uma ova, certo? Quer dizer, dá só se tiver muito capital. Né? Então, a expansão da fronteira agrícola é também com muita máquina, muito fertilizante, muito adubo, muita troca de solo, né? muito tratamento de solo, muita adequação de semente, etc. Então, tem que botar dinheiro e botar o setor industrial à disposição do setor agrícola. Né? Eu me lembro quando eu assistia a aula de economia agrícola na FEA, a primeira aula de economia agrícola na FEA era para que a agricultura serve em relação à industrialização do país. Essa era a primeira aula de economia agrícola.
né, o que a agricultura serve no processo de industrialização. E aí se mostrava que no processo de industrialização, a agricultura, ela tem que soltar mão de obra, 2, ela tem que gerar divisas, 3, ela tem que gerar alimentos e insumos baratos, e 4, ela tem que ser demandante do setor industrial, né? Então, a ideia da modernização é ela cumprir esses papéis, né? Aumentar a produção, diminuir os preços de produção né, dos alimentos, dos insumos, soltar a mão de obra, né? Gerar exportações, divisas e ser demandante do setor industrial. Demandante de trator, demandante de colheitadeira, demandante de adubo, de fertilizantes, de PBK, etc. Então, esse é um pouco o processo de modernização. Por isso que eu digo que, realmente, os ecologistas não vão aceitar muito que você chame essa de modernização verde. Certo? Então, o que você tem? O que, no fundo, se cria aqui? Certo? Quer dizer, você já tinha criado o Sistema Nacional de Crédito Rural. Né? Então, ao Sistema Nacional de Crédito Rural, você providencia linhas de crédito mais acessíveis e mais baratas para os fazendeiros, enfim, os agricultores fazerem investimentos, principalmente. Né? Isso tudo é investimento, né? O negócio de solo é investimento, as máquinas, investimentos, etc. Então, linhas de crédito barato para aquisição de maquinário, para fazer correções de solo e todos esses mecanismos. E, por outro lado, a introdução da política de preços mínimos com mecanismos de financiamento de colheita e estocagem. Né? Então, você vai introduzir a política de preços mínimos, que o governo começa a fazer os estoques reguladores, né, de certos produtos. Ao fazer os estoques reguladores, eles têm as aquisições do governo, são compras feitas pelo governo de produtos, né, e, na verdade, o mais importante, às vezes, não é nem só a compra, mas é o preço que ele fixa. Então, ele dá um preço mínimo de aquisição, que é importante para os produtores, por exemplo, na época da safra. Né? É verdade que na entre-safra, vamos dizer assim, desses estoques serve o governo vender os produtos e também diminuir o valor do produto. Então, na verdade, você está tirando o risco aí da atividade, né, dando um preço mínimo para o produtor que vale a pena para ele colher, né, mas também evitando, vamos dizer assim, problemas na entre-safra. Então, você tem, de um lado, essas aquisições do governo, montagem de preços, e do outro lado você tem os empréstimos do governo para financiar a estocagem, quando for necessário, para financiar a colheita e a estocagem, além dos financiamentos dos investimentos. Então, você monta um sistema financeiro que permite, vamos dizer assim, o governo, os agricultores diminuírem o seu risco, né, das suas atividades, né, com os preços mínimos, etc., com financiamento de colheita, poderia botar aqui também ter o Proagro, né, que é a ideia de seguro, né, e dinheiro para investir nesses processos de mecanização e quimificação. Né. E um dos braços importantes dessa modernização no Brasil vai ser uma instituição chamada Embrapa. Né. No Brasil, sempre os jardins botânicos, lá no século XIX, eram importantes para sementes, né, toda a adequação do café à terra brasileira vai ser feito pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E aqui você tem, vamos dizer assim, um Jardim Botânico novo, que é a Embrapa. A Embrapa é fundamental nessa história, né, de aumento de produtividade, né, ela que faz os testes de quimificação do solo, que faz as coisas todas, né, e dá as receitas, e faz processo de sementes, etc. Então, aqui a gente tem o início desse processo, né, que vai crescer ao longo do tempo. Então, essa modernização agrícola vai ser um aumento da mecanização e da quimificação das fazendas e um aumento da produtividade em geral do setor. Né? Tem uma discussão se os bens que se beneficiam desse processo são bens exportáveis ou são alimentos que vão atender o mercado interno. Tem uma briga aqui, né? Muita gente critica a modernização por ter um viés exportacionista, vamos dizer assim. Né? Vai aparecer a soja e a laranja, que vão direto ao mercado exportador, enquanto que o feijão e o arroz ficam um pouco de lado. Né? Mas há crescimento também da produção de feijão e de arroz, mas tem alguns autores, um ex-professor, não sei se ainda é professor na FED de São Paulo, Fernando
Homem de Mello, ele tinha um pouco essa discussão sobre exportação e importação, mas há um aquecimento da produção, há novos produtos entrando, né? Alguns produtos que vão voltar a ser importantes, como a cana, né? A cana-de-açúcar vai reaparecer nessa história, mas vai reaparecer um pouquinho depois do milagre, já no contexto da crise do petróleo, né? Então, o todo o Centro-Sul, mecânica, química, alguns novos produtos, etc. E a expansão da fronteira, né? A expansão da fronteira é gigantesca, certo? Você praticamente dobra a área produtiva brasileira, você vai em direção ao centro-oeste, então você vai ocupar toda a região do centro-oeste. E como eu disse, essa ocupação não é só jogar sementezinha por ali, certo? Quer dizer, tem um tratamento de solo muito pesado, certo? Tem uma mecanização também muito pesada, né? O Brasil plantando tudo dá, se tiver muito captar, né? Então, não é coisa, não é uma expansão da fronteira com pequenos produtores, certo? São sempre muito grandes produtores nessa área. Uma outra característica importante é a associação da agricultura, então, como eu disse, na indústria, tanto a montante como a jusante, né, tanto enquanto fornecedores, que eu destaquei antes, né, certo? E a junção dos produtores com os consumidores, né, os consumidores, enfim, os intermediários, vamos dizer assim, né, o pessoal do produtor de alimentos, de óleos e etc. Então, aqui a agroindústria vai aparecer de maneira muito pesada nesse período. E a última coisa em relação a essa modernização, eu vou ter que brigar aqui com o lixeiro que está passando aqui do lado da minha casa, com essa modernização, é que ela é considerada uma modernização dolorosa. Esse é o título de um livro do Graziano e da Ângela Kageyama, né, que são dois professores da Unicamp, que chamam essa modernização de modernização dolorosa. Por que é dolorosa? Porque ela tem problemas do ponto de vista, vamos dizer assim, social, além de ambiental, mas não é esse o ponto deles, principalmente social. Né? E quais as críticas do ponto de vista social? São duas, basicamente. Um é a ampliação da concentração fundiária. Né? Então, no Brasil, a agricultura é concentrada do ponto de vista fundiário e essa modernização ampliou essa concentração. Em relação a esse ponto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Né? O que está acontecendo? Certo? Quer dizer, é óbvio que a concentração fundiária aumentou. O tamanho das UPAs, das unidades produtivas agropecuárias, aumentou de maneira forte. Mas principalmente por quê? Porque entraram as UPAs do Centro-Oeste. As unidades produtivas do Centro-Oeste são muito grandes, né? Muito maiores do que as do Centro-Sul. Né? Então, na média, há um crescimento das UPAs. Se eu olhar só as unidades produtivas do Centro-Sul, né, você não vê esse aumento do tamanho das unidades produtivas. Né? Você vê talvez até uma certa diminuição. Né? Apesar da questão da escala, junto com a questão da mecanização, né? E isso é muito claro no Centro-Oeste, vamos dizer assim. Né? Na região Centro-Sul, onde já tinha o setor produtivo instalado, existe essa mecanização, esse aumento da produtividade, mas não é tão claro assim, não, o aumento da concentração. Agora, no país todo, na média brasileira, principalmente ao entrar em cena as unidades produtivas do Centro-Oeste, né, o tamanho das unidades produtivas brasileiras aumenta, a média aumenta, e essas unidades produtivas do Centro-Oeste são muito grandes, etc. A outra questão, aí vale para o Brasil todo, né, da crítica, né, da Ângela e do Graziano, né, certo? É que você deteriorou as condições de trabalho no campo. Né? E aqui não preciso falar muita coisa. A figura do boia fria, né, dessa substituição de uma mão de obra mais permanente por uma mão de obra temporária, né, e o boia fria é a figura básica aqui, né, que é típica do crescimento da agricultura brasileira nos anos 70, 80, certo? Então, esse é o elemento chave, certo? Quer dizer, um crescimento desse tipo de mão de obra, sem nenhuma proteção social, sem nenhuma garantia de emprego permanente, enfim, uma pessoa que trabalha ali, certo? Que fica
nos entroncamentos das estradas, esperando com a sua marmita, vamos dizer assim, passar algum caminhão para levá-los para uma colheita, um plantio, alguma coisa assim, né, e almoçando no meio do dia, ou no meio da manhã, na verdade, certo? Da sua marmita sem lugar nenhum para esquentar, então a boia é fria. Certo? Então, essa deterioração da mão de obra, ela é um reflexo, né, dessa deterioração das condições de trabalho, inclusive diminuição inclusive de renda, vamos dizer assim, desses trabalhadores rurais brasileiros de uma maneira geral, né, apesar do aumento da produtividade no período. Então, aí a ideia de modernização dolorosa, isso são esses aspectos. Né? Hoje em dia, você tem um crescimento de uma crítica ambientalista também a essa modernização, essa ocupação desenfreada dos solos, etc., principalmente quando isso começa a chegar nas margens de um lado do Pantanal e do outro lado da floresta amazônica. Mas, né, eu mostro também a crítica à própria deterioração do cerrado, etc. Mas, enfim, isso acho que vocês conhecem bem. Né? Então, em relação à modernização agrícola, é isso. Em relação à questão da renda, da concentração da renda, né, o que vai acontecer? Né, no final do milagre, né, nos 72, 73, né, cresceu muito o ufanismo brasileiro nesse período. Né, e o governo estava ali, certo? O Brasil tinha ganho a Copa do Mundo, né, um timaço lá, a seleção de 70, e o Brasil crescia 12% ao ano, ninguém no mundo crescia tanto, esse é um país que vai para frente, aquela coisa toda. Certo? E essa ideia de mostrar serviço, certo? Quer dizer, o Delfim ele pede, certo, para que o Brasil faça cálculos de distribuição de renda. Né? Então, há um pedido do Delfim, certo? Quer dizer, um cara chamado Langoni, né, vai fazer uma série de cálculos para calcular o índice de Gini no Brasil. E esses cálculos vão calcular o índice de Gini pela primeira vez no Brasil. E ele vai, de um lado, pegar o censo de 1970, que estava saindo ali, era 72, 71, 72, ele estava pegando os dados fresquinhos que estavam saindo ali do censo 71, e ao mesmo tempo ele tinha que pegar os dados do censo de 1960 e fazer uma série de correções para tentar calcular um índice de Gini que fosse compatível com o índice de Gini que ele tinha começado a calcular com os dados do censo de 1970. Né? Então, ele faz, não é certo? Hoje em dia, o trabalho do Langoni é considerado, né? Muita gente acha que é um dos melhores livros, né, que tem no Brasil, esse trabalho que ele fez. Muita gente, enfim, saudou muito essa história, principalmente com a volta da discussão sobre discussão de renda no Brasil aí, há uns 10 anos atrás. Mas aí o que ele encontra, certo? E aí é o problema para o Delfim, que encomendou o dado, certo? Ele encontra alguma coisa parecida com isso, né? Então, o que ele vai fazer? Primeiro, a gente tinha um pouco o hábito de discutir, na época, discussão de renda funcional, né? Renda do capital contra a renda do trabalho, esse tipo de coisa. O que ele vai fazer é uma renda pessoal, daqueles que a gente, né, conhece com o índice de Gini, vocês devem saber como é que funciona, né? Faz lá uma plain parade, né? Põe, né, do mais pobre ao mais rico e vai vendo quanto cada um dessas pessoas tem do total da renda. E você vai somando essas porcentagens e calcula a chamada curva de Lorenz, e a partir das curvas de Lorenz você tira o índice de Gini. Né? Mas você define, né? Os 10% mais ricos da renda tem tanto de renda, tem tanto da renda, os 10% mais pobres tem tanto da renda. Né? Então, o que a gente vê é um pouco esses dados que estão aí, certo? Quer dizer, são dados a partir do censo, então são dados domiciliares, né? Tem uma série de discussões ali, se ele pega dados familiares, tal, enfim. Tem uma discussão técnica que eu não vou entrar nela aqui, não, certo? Mas o que ele chega à conclusão, vamos pegar esses negócios dos 10 menos e 10 mais, aí diz, olha, os 10% mais pobres do Brasil, que é os 10 menos, tinham, em 1960, só 1,17% da renda. Né?
Mas, em 1970, eles diminuíram, eles só têm 1,11% da renda. E o mais chocante, certo? Quer dizer, os 10% mais ricos dessa população tinham, em 1960, certo, 40% da renda, arredondando. Né? E em 1970, passam a ter 47%, quase 48% da renda. Né? E isso vai valer para o resto, certo? Quer dizer, né, as classes mais abastadas, vamos dizer assim, vão se apropriar de um contingente da renda maior nos anos 70 do que abarcavam nos anos 60. De modo que o índice de Gini ele piora entre 1960 e 1970. Né? Então, né, a conclusão aqui é que nos anos 60, né, não necessariamente no milagre, mas nos anos 60, certo? Quer dizer, a distribuição da renda no Brasil piorou. Né? Aí deu o fuzuê, certo? Aí esses dados foram a público, certo? E isso deu-lhe uma confusão danada, certo? Quer dizer, né, o governo, né, no meio daquela volúpia, daquela alegria, começa, né, o Médici fecha a cara, certo? E não sabe o que fazer, certo? Porque o presidente do Banco Mundial, que era o McNamara, eu acho, ele chega e faz a seguinte frase: olha, o Brasil é um país interessante, ele cresce que nem louco, certo? Pena que a população desse país não se aproveita desse crescimento. Então é uma paulada no estômago aí do governo, certo? E isso vai ser muito usado pela oposição. A oposição ao governo que tinha, vamos dizer, de certa maneira, tido muita dificuldade na luta armada e estava começando a abandonar isso, né? E estava indo em direção a discussões mais de justiça, principalmente justiça de ordem política, né? Dos IPMs, dos processos políticos, etc. Meu, você deu de bandeja aqui para o pessoal da oposição uma questão de justiça econômica, né? Ou seja, então tem um problema enorme. Agora, vamos só olhar um pouco mais de calma esses dados aqui, certo? Quer dizer, a primeira coisa importante a olhar é a última tabela, a última linha da tabela, né? O crescimento da renda. Né? O que você nota nesse dado é que as rendas o pessoal mais rico tem um crescimento de renda maior, mas mesmo o pessoal mais pobre tem um crescimento de renda. Né? Na verdade, a classe média que tem classe média né? Classe média, do jeito que a gente chama hoje, né? Não é os 20% do meio. Né? 20% do meio é a classe mediana, vamos dizer assim. Né? Média e mediana não é a mesma coisa. Então, essa classe mediana que teve mais problema, mas todos os segmentos da renda, todo mundo aumentou a sua renda durante os anos 60, entre os anos 60 e 70. Todo mundo teve aumento real de renda nesse período. O que acontece é que os mais ricos tiveram um aumento de renda real maior do que os mais pobres. Né? Esse é o problema. Né? Mas, então, a primeira coisa que o Delfim e o governo começam a se justificar é isso. Olha, vamos olhar, é verdade que o índice de Gini piorou, né? Ele era ruim e ficou pior ainda, certo? Quer dizer, né? Aí a gente descobre que a gente é um dos piores países do mundo em termos de distribuição de renda e vai piorar ainda mais. E agora, a primeira coisa que o governo disse foi: olha, nesse período não é verdade que aumentou a pobreza, né? Ninguém ficou mais pobre. Todo mundo melhorou. Então, é uma situação diferente, né? De que se tivesse todo mundo piorado e só os ricos melhoraram, todo mundo melhorou e os mais ricos melhoraram mais, é verdade. Né? E, então, essa é a primeira alegação. Né? Primeira alegação, não, primeira justificativa. Você tem um crescimento, dá uma piora da distribuição de renda, mas há uma melhoria, vamos dizer assim, nos indicadores de pobreza nesse sentido. A segunda coisa que aí o Delfim olhou e falou, pediu para o Langoni, falou, mas explica, né? Agora o que está acontecendo? Por que isso aconteceu? Né? Aí vem, então, a parte bacana, inclusive, também do livro do Langoni, e vai dar margem a uma enorme discussão. O Langoni vai dizer, olha, esse pior da distribuição de renda é um dos chamados males do crescimento. Né? A gente está crescendo muito rápido, e nesse crescimento muito rápido existe uma série de desequilíbrios que são típicos desse crescimento muito rápido. A oferta e a demanda não se ajustam perfeitamente nesse momento. Então, muitas vezes, eu tenho um crescimento muito forte da demanda e a oferta não reage. Vai reagir mais para frente.
E isso provoca vários desequilíbrios na economia, né? Vários equilíbrios, principalmente no mercado de trabalho, né? E ele vai apontar esses desequilíbrios. E o que ele mais pega, que mais ele insiste, é no desequilíbrio do mercado de trabalho entre mão de obra qualificada e não qualificada. E relaciona isso com a educação. O que ele vai dizer? Olha, teve um crescimento nessa economia muito forte e há uma demanda muito forte por mão de obra mais qualificada, por mão de obra que exige um nível de educacional maior. Só que nesse período a oferta de educação não acompanhou. Então, os setores mais educados tiveram um aumento muito maior de renda do que os setores menos educados, né? E essa é a principal explicação do desequilíbrio. A mão de obra qualificada cresceu a remuneração dela de maneira muito forte, enquanto que a mão de obra menos qualificada, esse crescimento, se existiu, é pequeno, né? Por quê? Porque a demanda por mão de obra qualificada cresceu e a oferta não, né? Então, obviamente que implicitamente tem uma certa crítica de que os governos esqueceram a educação no período, isso vai ter toda uma implicação disso. Mobral vai criar um movimento brasileiro pela alfabetização, vai criar toda uma discussão, né? Mas, enfim. Então, essa é a explicação do Langoni. E tem mais um tópico na explicação do Langoni. Se você der tempo, né, a oferta vai reagir, né? Quando a oferta reagir, esse desequilíbrio ele reverte, ele é reversível, né? E ele prevê, inclusive, que a reversão é rápida. O que a gente vai ver é que a reversão demorou anos para essa oferta de mão de obra qualificada reagir, né? Se reagiu, reagiu agora. Enfim, né? Mas se apontava que no censo seguinte as coisas iam melhorar. Quando você olha o censo seguinte, as coisas não melhoram. Mas tem um elemento importante no censo seguinte a piorar as coisas, que é justamente a mão de obra no campo, a questão do boia fria, que piora muito a renda rural do Brasil, certo? Mas, enfim, vamos voltar aqui aos anos 70. Então, o que você tem? Essa é a tese do Langoni, né? O problema, no fundo, é um problema educacional, é um problema de desequilíbrio temporário no mercado de trabalho, basicamente no mercado em relação à questão do fator educacional, né? Aí tem chove de discussão, né? A discussão é gigantesca, isso é tema de um monte de monografia, de muitos anos, etc, né? E você tem os críticos que vão dizer que o Langoni está errado, certo? Quer dizer, que na verdade a educação, na verdade, ele está dizendo que os mais educados é que melhoraram, na verdade os mais educados são os mais ricos, certo? Quer dizer, então ele está, enfim, tem uma, quem faz isso muito é o professor, um estatístico da Unicamp, que foi também da Exalc, esqueci o nome dele, mas enfim. E aí a crítica à tese do Langoni vai concentrar a sua crítica em dizer, não, a piora na distribuição de renda se deve a três coisas, né? E não tem nada, esse negócio de educação não sei, né? Então, o que está acontecendo? A principal crítica, eles dizem, olha, os críticos vão dizer, é culpa da política econômica e do movimento autoritário, né? Então, eles vão acusar o regime de ser responsável pela piora da distribuição de renda. Por quê? Porque essa repressão à sociedade civil organizada, aos sindicatos, etc., impediu, vamos dizer assim, que a sociedade civil, que os sindicatos, etc., preservassem de maneira melhor a renda das pessoas durante a crise e abocanhasse um pedaço maior do crescimento econômico. Então, a política social, a atividade dos sindicatos, etc., ela impediu, vamos dizer assim, que essa sociedade civil mais organizada conseguisse defender o seu pedaço do bolo, vamos dizer assim, né? Além disso, certo, as próprias reformas que foram implementadas aprofundam esse problema de concentração de renda. Porque, como a gente já viu, as reformas elas facilitaram a vida dos mais ricos e não dos mais pobres, né? Os incentivos fiscais, a questão tributária, dos impostos indiretos,
até, vamos dizer assim, a questão dos financiamentos, quem tem acesso a esse juro real agora não é pobre, etc. Né? E, por fim, tem a questão da inflação. Né? Falou, olha, a inflação, o governo falou, mas a gente introduziu a correção monetária protege as pessoas da inflação. E aí a crítica vem, sim, mas quem tem acesso à correção monetária não é todo mundo, certo? Quer dizer, né, quem não tem acesso à correção monetária, né, apanhou de maneira muito forte da inflação, né? Quando ninguém tinha correção monetária, todo mundo apanhava, certo? Quer dizer, agora que tem correção monetária, os que não têm apanham muito mais, certo? Porque os outros não apanham. Então, se o problema é distributivo, a questão da inflação e as reformas, né, elas são complicadas do ponto de vista dessa proteção contra processos inflacionários e o efeito disso sobre a distribuição da renda. Né? Então, os críticos, né, então, o governo vai acabar caindo na história do Langoni, caindo não, né, acho que ela se mostrou correta, de certa maneira, né, é uma explicação importante, né, mas os críticos, né, usaram muito a questão, jogaram o jogo político, né, e acusaram, né, e muito provavelmente eles também têm razão. Eu, de novo, aqui vou ser meio mineiro, certo? Quer dizer, né, mesmo se você pega essa questão do desequilíbrio do mercado de trabalho, você explica uma parte importante, não estou dizendo que não, da piora na distribuição de renda, mas fica faltando uma parte. Né? Então, essas outras questões, inflação, questões de política econômica, tem a ver. Se você quiser dizer quem é o mais importante, aí você talvez tenha que decidir entre um e o outro, certo? Quer dizer, o ambiente político, certo? Quer dizer, fez com que esses críticos crescessem de maneira forte e fossem para cima do governo. Com essa achar algum instrumento, né, alguma coisa econômica para ir para cima do governo. Para terminar essa parte da distribuição de renda, ainda tem a famosa teoria do bolo. Certo? O que diz a teoria do bolo? A teoria do bolo disse que alguém disse que era importante, na verdade, essa piora da distribuição da renda. A piora da distribuição da renda é funcional. Funcional por quê? Porque como o pobre gasta tudo e rico poupa, certo? Quer dizer, é bom concentrar a renda para ter mais dinheiro com os ricos, para ter mais poupança e mais capacidade de investimento. Porque isso faria o bolo crescer mais e lá na frente a gente redistribui. Né? Que, na verdade, isso não é muito diferente do que uma certa curva de Kuznets que existe, né? A correlação de Kuznets que existe, certo? Mas isso se propagou muito, certo? De que o governo defendia a teoria do bolo, que o Delfim defendia a teoria do bolo. Né? O Delfim nega de pé junto, que alguma vez disse isso, certo? Quer dizer, eu, para confessar para vocês, no livro que a gente escreveu, eu disse isso. Né? Eu disse que o Delfim disse. E o Delfim leu o nosso livro antes de publicar. E disse que o livro era ótimo, aliás, né? Só que falou que ele estava. Se a gente não tirasse essa coisa, ele ia falar mal do livro. Obviamente que eu não sou burro, certo? Eu tirei essa história, mas fiquei comigo até hoje, né? Quem disse a teoria do bolo? Né? E efetivamente eu não achei até hoje o Delfim falando explicitamente sobre a teoria do bolo. Então tem uma tal de teoria do bolo aí no meio do caminho, que eu não sei quem falou, né? Mas em tese era uma defesa também do governo. Então o governo dizia que era uma pior distribuição, que não era tão problemática assim, porque a pobreza estava caindo, estava diminuindo, e que essa distribuição piorou, mas era reversível e estava associada a essas questões educativas. E que ela era até funcional, porque no curto prazo ela tinha até um lado positivo, certo? De ampliar a taxa de crescimento da economia brasileira. Essa última parte aí, vamos dizer assim, eu não sei muito bem quem disse, efetivamente é difícil de você ler nos discursos oficiais. Né? Mas o resto tudo bem. Então fica o debate entre a tese do Langoni, principalmente, que vai ser a tese defendida pelo governo, né, e a tese dos críticos do governo, que associam a distribuição da renda, a pior distribuição da renda, ao ambiente autoritário, à política econômica e às reformas desse período. Né? Então, esse é um debate que essa ideia na mão da oposição vai ser muito, muito usada, né? Vai ser o ponto de apoio do ponto de vista econômico nesse momento,
para construir uma oposição, porque ela se junta muito a outro lado política em torno da justiça, né? De que o governo era injusto, vamos dizer assim, não só economicamente, como, né, fazia perseguições, você tinha a questão dos direitos humanos, toda aquela outra história que é por onde um pouco a Associação Brasileira de Imprensa, a OAB, a Igreja, começou a entrar para fazer a crítica ao governo. Aí cai como uma luva essa questão da justiça social, certo? E vai ser muito usado, né? Então é isso, eu vou passar essa questão, as questões, só para encerrar essa questão do milagre, já está na hora, né? Então, quando a gente termina o milagre, certo? É um período de crescimento, etc., mas tem alguns problemas, certo? Quer dizer, além da questão da distribuição de renda. Talvez o principal problema ele está escondido, ele tá camuflado, vamos dizer assim, que é a questão externa, certo? Quer dizer, existe um crescimento das importações que, né, tende a ser superior ao crescimento das exportações, a não ser no último ano, a gente já viu, né? O coeficiente de importações nos produtos industriais ele tem um crescimento, né? Você tem um crescimento de bens importantes, como bens de capital e petróleo, né? E você tem uma expansão muito grande da dívida externa e da despesa associada à dívida externa na balança de serviços, né? Então, eu tenho uma questão externa que não aparece claramente, mas eu tenho uma questão externa. Então, vários artigos, vários autores estão, né, o famoso artigo do Malan Bonelli, certo? Quer dizer, vão dizer, olha, eu preciso dar uma freada na economia brasileira, para reduzir as importações, eu preciso diminuir o crescimento, ou então eu tenho que desvalorizar o câmbio acima da inflação, né, que é um problema com o pessoal endividado, mas, em geral, eu preciso diminuir o crescimento para diminuir importações, senão eu vou cair num buraco externo, certo? Ou então eu acelero as exportações, né, e ainda entra mais dinheiro, certo? Quer dizer, imprime o endividamento, mas, né, eu tenho que compensar essa tendência de saída de capital por importações e por pagamentos da dívida, né, para muita gente obrigaria o Brasil a frear um pouco o crescimento, né? Essa é um pouco os limites do possível, né? O texto do chamado Malan Bonelli. E esse freio do crescimento também está associado, vamos dizer assim, à questão da inflação, que está meio camuflada, né? Está associado, no fundo, também à questão distributiva pela própria visão do governo, né? E você está entrando, vamos dizer assim, em estrangulamentos setoriais que vai começar a pressionar, você já não está pressionando a inflação, né? Porque a economia está crescendo não sei quanto por cento ao mês, ao ano, certo? Mas olha, você tem o setor do consumo durável crescendo 25% e a agricultura crescendo 8%. Né? Tudo bem, vai ter a modernização que vai ampliar o crescimento. Mas, né, essas taxas de crescimento, todas altíssimas, mas repare que elas estão muito desequilibradas, né? Então, eu tendo a ter problemas de desproporção entre os setores. Né? Um setor crescendo muito à frente do outro, né? Muitas vezes esse setor que está crescendo, ele depende do outro. E o outro não cresce o suficiente, né? Vai travar o outro. Né? Vai dar problema de inflação, de falta de produto, esse tipo de coisa. Então, eu tenho um problema externo que vai aparecer mais cedo ou mais tarde, certo? Quer dizer, eu tenho um problema de inflação, certo? Que está pintando, certo? Eu tenho um problema, certo? De setores que estão crescendo complicados, né? Então, eu preciso de um ajuste nesse crescimento, né? Ou eu reajusto esse crescimento para impedir esses problemas de proporção, esses problemas externos, né? Aumento de exportação, aumento da agricultura, né? Que no fundo o governo sabia, porque ele estava tentando incentivar, né? Ou eu tenho que parar um pouco esse crescimento, eu tenho que diminuir essa taxa de crescimento para ajustar um pouco o setor, né? Eu passei do limite do possível, para usar os termos do Mondelli Malan, que é o famoso texto que está dizendo isso. Então, essa é a ideia que você tem ali na transição do governo Médici para o governo Geisel. Um monte de gente olhando para o gás e falou: dá uma parada aí nessa economia, dá uma segurada aí, porque esse troço vai explodir. Vai ter problema, vai ter problema. O que você vai fazer?
E o Geisel falou, mas por que comigo eu vou ter que parar, tá certo? Quer dizer, por que ele não parou, tá certo? Quer dizer, justo eu, que odeio o Médici, né? O Médici e o Geisel não se bicam, tá certo? Quer dizer, tem um problema importante interno. Né? E aí vira para o Geisel e falou, vai ter que parar a economia. Eu falei, mas se eu parar a economia, os amigos do Médici vão me matar, tá certo? Eu vou acabar perdendo o meu emprego de presidente aqui, tá certo? Por cima dessa discussão toda, o que aparece? O choque do petróleo, né? Aí a discussão começa a ficar complicada. Mas essa complicação toda em relação ao choque do petróleo e esses problemas do milagre, então eu vou deixar para a gente ver na próxima aula. Desculpa eu ter passado um pouquinho do tempo aí, né? Mas a gente olha um pouco na próxima aula. Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Tudo bem. Tranquilo, pessoal. Tudo bem. Beleza. Vocês têm pergunta? Querem deixar para a próxima aula? Querem mandar por e-mail? Querem fazer agora? Professor, na pergunta não, é que a crítica do Langoni me lembrou o episódio, só que eu preferia falar em off. Eu vou desligar a gravação então, peraí. Se alguém tiver dúvida, calma. Alguém tem dúvida?